Olá, pessoal! Tudo certinho com vocês? Você já percebeu que alguns objetos que nós utilizamos têm a capacidade de facilitar a nossa vida? Verdade! Por exemplo, um patins. Se não tivessem rodinhas no patins, seria muito difícil deslizar sobre o chão sem as rodinhas com ele, não é verdade? Então, esses objetos que facilitam, por exemplo, algumas brincadeiras e várias outras atividades do nosso dia a dia são as máquinas simples. Então vamos lá. Quando nós falamos de máquinas simples, às vezes nós pensamos que são objetos muito complexos, como por exemplo os computadores que fazem várias funções, interfaces, etc. Mas não precisa ser tudo isso. A palavra máquina, na verdade, é qualquer instrumento que nos ajude a realizar qualquer tipo de atividade, porém utilizando menos força, ou seja, a força que nós vamos aplicar para fazer aquela máquina funcionar vai ser menor do que uma força que a gente aplicaria num objeto sem utilizar a máquina, não é? Mesmo podendo ser muito simples, e é por isso que nós chamamos de máquinas simples. Mas afinal de contas, então, quais são as máquinas simples? Vou dar alguns exemplos que eu tenho certeza que vocês já viram. Martelo, roda, rampa, são alguns exemplos de máquinas simples, viram? É fácil de identificar. Mas nós também falamos que as máquinas simples nos ajudam, porque com elas nós vamos utilizar menos força. E aí, você sabe o que é força? A força é a alteração de um estado de um corpo. E esse corpo pode ser um objeto qualquer, não é necessariamente o nosso corpo, tudo bem? Vai alterar o estado desse corpo. Um estado que antes estava parado, né? E agora vai estar em movimento, tudo bem? Por exemplo, quando nós temos uma bola está parada. Para que a gente comece a jogar qualquer esporte que seja com essa bola, nós precisamos colocar força nela, para arremessar, por exemplo, ou para chutar esta bola. A mesma força, por exemplo, a gente vai utilizar para empurrar carrinhos para brincar, ou até mesmo para movimentar os carrinhos no mercado. Então, a força nós fazemos sobre os objetos. Então, vamos falar um pouco mais sobre as máquinas, que nos ajudam, então, a colocar menos forças para fazer várias atividades, não é? Existem vários tipos de máquinas, como nós já falamos. As máquinas mais simples e as máquinas mais complexas, né? Dentre todas essas máquinas, nós podemos citar computadores, martelo, máquina de lavar, as rampas, parafusadeiras, rodas e várias outras. E como nós vamos diferenciar as máquinas simples das outras máquinas todas? É fácil, é? Simples. As máquinas simples são aquelas que nós utilizamos no nosso dia a dia para facilitar as nossas atividades. Agora, então, vamos conhecer 4 tipos de máquinas simples que são super importantes no nosso dia a dia para nos ajudar com as nossas atividades. Será que você conhece alguma? Já usou alguma delas? Eu tenho certeza que sim. Então, vamos ver. São elas a roda, a polia, a alavanca e o plano inclinado. O plano inclinado, nós conhecemos ele também como rampa. Então, plano inclinado é a mesma coisa que a rampa, tudo bem? Estas 4 máquinas nos permitem fazer atividades utilizando menos força, ou seja, facilitando o movimento. Agora que nós já sabemos o que são as máquinas simples e conhecemos alguns exemplos de máquinas e reconhecemos elas no nosso dia a dia, vamos às atividades. Então vamos lá, pessoal, iniciando as nossas atividades pelo livro didático, com lápis na mão, página 24. Vamos iniciar pela atividade número 1. Atividade número 1. Assinale a alternativa que completa a frase a seguir. A frase é: utilizamos muitas máquinas simples em nosso dia a dia. Essas máquinas são importantes porque possibilitam... Agora vamos ver quais das assertivas se encaixam aqui perfeitamente. Então vamos ver a primeira. Deslocar objetos fazendo menos força. Com certeza. Esse é o principal objetivo ao utilizar as máquinas simples. Deslocar objetos fazendo menos força. Pode marcar a primeira. A segunda assertiva fala:
deslocar objetos sem fazer força alguma. Se a gente não fizer nenhuma força, o objeto vai se mover? Não, nem utilizando a máquina simples, né? Então, com a máquina simples, a gente vai fazer menos força. Agora, força nenhuma, não. Daí a gente não vai deslocar nenhum objeto, não é verdade? Então, não vamos marcar a assertiva número 2. A terceira diz assim: deslocar objetos fazendo bastante força. Não, né? Pelo contrário, fazendo pouca força. Então, por isso, nós também não vamos marcar a terceira assertiva, vamos marcar somente a primeira. Então, vamos ver como ficou a frase? Utilizamos muitas máquinas simples em nosso dia a dia. Essas máquinas são importantes porque possibilitam deslocar objetos fazendo menos força. Então, nós vamos marcar somente a primeira. Agora, vamos fazer a atividade número 2, ainda na página 24 do livro didático. Atividade 2. Observe a ilustração de algumas crianças tentando empurrar e levantar caixas. Então, vamos ver aqui a ilustração. Parece que as caixas estão muito pesadas. E olha a força que as crianças estão fazendo para deslocar essas caixas, né? Estão fazendo muita força. Então, tá demandando muito esforço para movimentar essas caixas. Vamos ver o que a questão pede. De que forma seria mais fácil executar as atividades ilustradas acima? Essa é muito fácil, nós já sabemos. Como que essas crianças poderiam movimentar as caixas fazendo menos esforço? Utilizando máquinas simples. E aqui tem uma máquina simples específica que ia fazer toda a diferença para ajudar essas crianças a movimentarem essas caixas. Vamos continuar a atividade. Faça um desenho que represente como você realizaria esses movimentos. Então, vamos lá. Eu vou colocar o meu desenho aqui dentro do quadro. Vocês colocam os desenhos de vocês depois. Podem fazer do jeito que vocês quiserem, pintar da cor que vocês quiserem também e deixar o desenho bem bonito, tá bom? Então, vamos lá. Eu desenhei um carrinho. Como assim um carrinho? Olha só, eu tenho máquinas simples nesse meu carrinho. Quais são essas máquinas? As rodas, olhem aqui. As rodas são máquinas simples. E nós sabemos que há muito tempo o ser humano utiliza a roda para transportar objetos pesados. Olha aquela caixa pesada. Ela ainda está aqui em cima. Mas para movimentar essa caixa em cima do carrinho com as rodas, vai ficar muito mais fácil. Então, quando nós temos que movimentar objetos, principalmente empurrando e puxando, as rodas são a melhor escolha de máquinas simples para a gente conseguir fazer esse movimento com os objetos pesados, como é o caso da caixa. Tudo bem? Coloquem o seu desenho aqui dentro, deixem ele bem lindo. Agora, nós vamos fazer atividades do livro de atividades, capítulo 8. Nós vamos fazer a atividade número 6. Atividade 6. Decifre o enigma sobre as máquinas simples e escreva a frase que você encontrou. Então, aqui tem uma frase, mas ela está escondida nos enigmas. Então, vamos ver. Nós temos um ferro de passar, um menino, um tatu, um morango, um olho, uma barraca, uma mão e um homem forte. Pois bem, como que nós vamos fazer para decifrar esses enigmas? Antes da gente começar a juntar isso daqui, vamos ver o que ele está falando aqui. Ó. Observem o ferro. Aqui do lado eu tenho o símbolo de menos, O. Então, o que eu tenho que fazer? Tem que pegar a palavra ferro e tirar a letra O. Vai ficar F-E-R-R. Vamos para a próxima figura. É um menino. Eu vou tirar o hino. Vai ficar como? Vai ficar só M-E-N, né? De menino. A próxima figura é tatu. Mas eu tenho que tirar o tu. Olha o menos tu aqui. Então, vai sobrar só o tá. Aí vai continuar a frase, fazemos os mesmos. Aqui eu tenho um morango. Mas eu tenho menos rango. Então, vai sobrar só o mo. E aqui eu tenho um olho, mas olha só, não tem zão no olho, certo? Então, o olho aqui representa a visão. Se eu tirar o zão,
sobra só o vi. Agora, essa barraca aqui, ó, também não dá para tirar a campa da palavra barraca, não é? Então, a barraca representa um acampamento. Se eu tirar o acampar, sobra só o mento. E por último, eu tenho uma mãozinha que está mostrando pouquinho ou menos, ela representa a palavra menos. E por último, o homem forte representa o esforço. Então, vamos lá. A gente vai montar a frase agora. Ó. A gente vai utilizar usando F-E-R-R mais A. Ferra. Men do menino mais tá do tatu e mais S. Então, nós vamos formar usando ferramentas, vírgula. Fazemos os mesmos, mo de morango, vi de visão, mento de acampamento, e olha o mais aqui, vou colocar um S. Então, fazemos os mesmos movimentos com menos esforço. Deciframos a frase. Então, vamos lá. Usando ferramentas, fazemos os mesmos movimentos com menos esforço. Conseguimos decifrar tudo e entendemos que esse é o principal objetivo das máquinas simples, né? Que nesse caso aqui ele troca a palavra máquinas simples por ferramentas e ambos diminuem a força que vai ser aplicada para fazer um deslocamento, por exemplo, de uma caixa e etc. Então, nós já conhecemos algumas máquinas simples, sabemos que elas são importantíssimas para o nosso dia a dia. Então, a partir de agora, observe aí na sua casa as máquinas simples que vocês têm e o quão importante que elas são no nosso dia a dia. Tudo bem? Até a próxima aula, pessoal. Tchau, tchau.